Gênesis capítulo 14. Nessa época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, estavam em guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomora, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, depois conhecido pelo nome de Zoar. Estes últimos 5 reis mobilizaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Por 12 anos tinham sido dominados pelo rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e Zuzins em An, os Emins em Savé-Quiriataim e os Oreus nos montes de Seir até Euparã, perto do deserto. Na volta passaram por En-Mispate, mais tarde chamada de Cádiz, e conquistaram os territórios dos Amalequitas e dos Amoreus que viviam em Azazon-Tamar. Nisso, os reis de Sodoma, de Gomora, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, se prepararam para a batalha no vale de Sidim, contra as forças de Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Golim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, o rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ocorreu que o vale de Sidim estava cheio de poços de piche. Quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços de piche e o restante conseguiu escapar para as montanhas. Então os vencedores saquearam as cidades de Sodoma e Gomorra, levando consigo todas as riquezas e todo o seu mantimento, e deixaram a região. Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, também foi levado junto com os seus bens. Um dos homens que conseguiu escapar veio relatar tudo o que havia ocorrido a Abrão, o hebreu. Abrão morava próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho Ló tinha sido capturado, juntou os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Abrão dividiu os seus homens em grupos e atacou-os durante a noite, e os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperando todos os bens que tinham sido saqueados, ele trouxe também de volta seu sobrinho Ló, os bens dele, as suas mulheres e os demais prisioneiros. Abrão voltou vitorioso da luta contra Quedorlaomer e os reis aliados, no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Veio encontrar-se com ele o rei de Sodoma. Melquisedeque, rei de Salém, isto é, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, ofereceu-lhe pão e vinho. Abençoou Abraão, dizendo: que a bênção do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, seja sobre você, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que tinha. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas que você libertou e fique com os bens. Mas Abrão respondeu: de mãos levantadas diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem um fio sequer ou uma simples coreia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os meus servos comeram, e ainda a parte que pertence aos meus aliados, Aner, Escol e Manre, que combateram comigo. Eles poderão receber a parte deles. Gênesis capítulo 15. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por meio de uma visão: Abrão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, a sua recompensa será enorme. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e meu herdeiro é Eliezer de Damasco? E Abrão acrescentou:
Tu não me deste descendentes. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Disse, porém, o Senhor: Não, seu herdeiro não será Eliezer. O seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Então o Senhor levou-o para fora da tenda e disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e Deus considerou Abrão justo por causa da sua fé. Deus continuou falando com Abrão: Eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Abrão perguntou-lhe: Ó soberano Senhor, como posso ter certeza de que essa terra será minha? Respondeu-lhe o Senhor: Traga aqui uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Cada animal deverá ter 3 anos. Traga também uma rolinha e um pombinho. Abrão obedeceu. Ele trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou uma metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Quando as aves de rapina desciam sobre os animais, Abrão as espantava. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, Abrão caiu num sono profundo e ele se viu no meio de uma escuridão densa e pavorosa. Então o Senhor disse a Abrão: Fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos, explorados como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que vai escravizá-los, e por fim os seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. Quanto a você, sossegue, você acabará sua vida em paz, numa feliz velhice. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para essa terra, porque a maldade do povo amorreu que vive aqui ainda não atingiu a medida plena, exigindo o castigo. Depois que o sol se pôs e a escuridão da noite chegou, eis que um fogareiro lançava fumaça e uma tocha de fogo passou entre os pedaços de carne dos animais que tinham sido partidos ao meio. Naquele mesmo dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Dei esta terra aos teus descendentes, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, incluindo os seguintes povos: os queneus, os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amoreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Gênesis capítulo 16. Sarai, sua mulher de Abrão, não tinha filhos. Sarai tinha uma criada egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor não me deu filhos, tenha relações com a minha criada. Se ela tiver filhos, serão meus. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, deu a sua criada egípcia Agar por mulher a Abrão, seu marido. Isso ocorreu depois de Abrão ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele concordou, teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar viu que estava grávida, ficou arrogante e começou a tratar a sua senhora com desprezo. Então Sarai falou com Abrão: Você deveria sentir a vergonha que estou passando. Entreguei a minha serva a você, dei a ela o privilégio de ser a sua mulher, e agora que sabe que está grávida, me despreza. Respondeu-lhe Abrão: Sua serva é propriedade sua. Faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai maltratou-a de tal forma que Agar precisou fugir. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto ao lado da estrada de Sur e disse a ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Respondeu Agar: Estou fugindo da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e humilhe-se. E o anjo do Senhor continuou: Faça o que digo, pois vou fazer de você uma grande nação. Ela se tornará tão numerosa que ninguém poderá contá-la. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e vai ter um filho. Dê a ele o nome de Ismael, porque o Senhor deu ouvidos ao seu sofrimento e queixa. O seu filho se tornará um homem livre e indomável, como um jumento selvagem.
Ele será contra todos e todos serão contra ele. Ele viverá perto de todos os descendentes do seu pai. Este foi o nome que Agar deu ao Senhor, o Deus que me vê. Ela perguntou: será que eu vi aquele que me vê? Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Berede passou a ser chamada de Beer-Lahai-Roi. Assim Agar deu um filho a Abrão. Abrão deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu.